Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei bem feliz pelo meu irmão quando ele veio me contar que tinha conhecido uma menina. E, pelo jeito, assim, como ele falou, parecia que estava até apaixonado. A gente percebe, né? Eu nunca tinha visto o Sérgio tão empolgado. Combinamos de sair nós quatro, até porque na época eu também estava namorando. E nessa noite foi que eu conheci a Sheila. E de fato, era uma garota bonita, super simpática. Repito, fiquei feliz demais por ele. A gente sempre se deu muito bem. Eu torcia pela sua felicidade. E ele torcia pela minha também. Resumindo, eles começaram mesmo a namorar. E não demorou muito para o Sérgio começar a levar a moça à nossa casa com mais frequência. Vivíamos fazendo programas juntos, baladas, praia, passeios no parque, boliche, karaokê, churrasco. Era a maior diversão. Até que uns 8 meses depois, acabei terminando o meu namoro. E os passeios entre nós quatro tiveram fim. Mesmo porque eu não ia ficar atrapalhando o namoro dos dois. Eles viviam me convidando, dizendo que não tinha nada a ver, que o fato de eu não estar namorando não queria dizer nada. Mas eu não queria atrapalhar. Eles ainda continuaram namorando durante mais algum tempo, até que, por um motivo que eu nunca fiquei sabendo, o namoro deles também chegou ao fim. Mesmo assim, ficaram quase 1 ano e meio juntos, o que é bastante tempo, convenhamos. No fim, cada um foi para o seu lado. Até mesmo eu e o meu irmão acabamos nos afastando um pouco, porque ele começou a fazer programas com os amigos, fazia outras coisas, eu também conheci outra turma. Ele fazia faculdade, de maneira que arranjou novas companhias. Eu era mais velho do que ele. Na época, estava com 28 anos e ele tinha 24. E assim, o tempo foi passando. Até que depois de 1 ano e pouco, que ele tinha terminado o namoro com a Sheila, para minha surpresa, a gente acabou se encontrando, por acaso, num shopping. Eu estava querendo comprar um celular e estava ali rodando algumas lojas, quando do nada topei com ela na minha frente. 1 ano e meio, mais ou menos, fazia que ela e o meu irmão tinham terminado o namoro. E a gente não se via nem se falava esse tempo todo. Assim que me viu, ela se abriu naquele sorriso maior do mundo e veio com os braços abertos para me cumprimentar. Naquele tempo não havia pandemia, né? Era tudo diferente. Wellington, não estou acreditando. É você? Poxa, quanto tempo? A gente ficou ali conversando. Ela querendo saber do meu pessoal, inclusive do Sérgio, perguntou sobre ele. Perguntou da minha mãe, enfim, até que no fim falou que estava indo à praça de alimentação para fazer um lanche e me convidou para ir com ela. Assim teríamos mais tempo para botar o papo em dia. Olha, eu pensei que ela fosse ficar fazendo perguntas sobre o Sérgio, chegou até a perguntar lá no começo, mas não. Depois disso, só perguntou se ele estava bem e ficou por isso mesmo. Ela pediu um refrigerante, eu pedi um chopp e ficamos ali batendo papo. Me contou coisas da vida dela, daquele 1 ano e meio. Perguntou coisas de mim também. Quis saber, inclusive, se eu estava namorando. Falei que não estava, até porque estava sozinho mesmo, que ainda continuava solteirinho da Silva. Mesma situação em que ela também se encontrava. Olha, verdade seja dita. Era mesmo uma menina muito bonita e muito simpática, os olhos assim expressivos, os lábios assim desenhados, sorriso, sabe aquele sorriso de fada? Eu lembrava perfeitamente do modo como o Sérgio falava dela, sabe? Todo bobo, todo apaixonado. E pelas tantas, fiquei reparando tanto nela, que eu acho que acabei deixando a menina meio sem jeito. Tanto que sorrindo assim, toda tímida, ela perguntou:
Nossa, você tá me olhando assim, por que, Wellington? Quem, eu? Não, olhando normal. Então, ela ficou toda constrangida. Até eu fiquei meio sem jeito depois que ela me perguntou aquilo. Juro, não era a minha intenção. Mas de qualquer modo, parece que mudou alguma coisa entre nós naquela conversa, depois da observação que ela falou, da pergunta que ela me fez. A gente ficou se olhando assim, parecia que tinha alguma coisa diferente. A verdade é que nunca na minha vida eu pensei que pudesse acontecer algo entre mim e alguma ex-namorada do meu irmão. Nem com ela, nem com outra qualquer. Mas quer saber? Para minha surpresa, e assim, inesperadamente, acabou rolando. Em meio àquela troca de olhares, aconteceu um toque de mãos, um olhar assim mais profundo, e a gente acabou se beijando. E tudo ali mesmo, na mesa daquela praça de alimentação. Ficamos um tempo ali nos curtindo, eu ainda sem acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Olha, 1 hora antes, se tanto, meia hora talvez, 40 minutos antes, se alguém me dissesse que aquilo ia rolar, eu não acreditaria. Pois aconteceu. Aconteceu. Estávamos ali, um olhando para a cara do outro, naquele clima. Depois que a gente saiu ali do shopping, eu lhe ofereci carona. E como não podia deixar de ser, acabamos parando num motel. Juro. Não fiquei com a consciência pesada. Mas não fiquei mesmo. Até porque ela e o meu irmão já não estavam namorando há muito tempo. Mais de ano. Então, o namoro, inclusive, não rolava há muito tempo também. De maneira que eles nem se viam, nem se falavam mais. Ou seja, não tinha nada a ver eu ficar preocupado com aquilo. E olha, simplesmente adorei tudo o que aconteceu entre nós. Sabe, na cama, nossa química foi perfeita. Da minha parte, juro. Até pensei que essa nossa história pudesse ter uma consequência, que a gente fosse se ver mais algumas vezes, só que não. Para minha surpresa, apesar de ela também ter gostado de ficar comigo, isso ela mesma falou, que tinha adorado, acabou não rolando mais nada entre nós. Ficou só naquela primeira vez. Incrível, né? Tudo aconteceu assim, inesperadamente, e aquilo que eu pensei que pudesse rolar depois, não. E quer saber? Por um lado, foi até bom, porque imagine se eu me apaixono por essa mulher. Se a gente começa a ficar junto mais vezes, como que eu ia explicar isso ao meu irmão? Sim, porque apesar de não haver mais nada entre os dois, ele com certeza não ia gostar. Se fosse eu no lugar dele, não ia gostar mesmo. Mesmo assim, se eu disser que não lembrava dela, pelo menos de vez em quando, estaria mentindo. Às vezes, dava até aquela vontade de ligar, bater um papo, quem sabe até combinar um outro encontro, repetir tudo o que tínhamos feito naquele motel. Mas aí batia aquele medo e eu acabava deixando quieto. O tempo foi passando. Aquele encontro inesperado foi ficando assim, meio longe na memória, até que no fim acabei deixando para lá. O que eu não imaginava, no entanto, era a reviravolta que essa história acabaria tendo. Nessas alturas, já tinham se passado uns 3 anos, mais ou menos, que eu e a Sheila tínhamos passado aquela noite juntos. Única noite, aliás. Até que um dia, para minha surpresa, meu irmão veio conversar comigo e me deu aquela notícia. Assim, de sopetão. Você lembra da Sheila, Wellington? Aquela minha namorada? Olha, só de ouvir aquele nome, confesso que já me deu um sobressalto. E pelo modo como me olhava, cheguei a pensar que ele tivesse, sei lá, descoberto que a gente tinha ficado junto.
Então, você não vai acreditar. Mas a gente se encontrou ontem, assim por acaso, e acabou rolando um flashback. Sério? Nossa, que bom pra vocês. Então, tô achando que a gente vai voltar, sabia? Olha, eu não consegui explicar em palavras o quanto aquela notícia me perturbou. Sabe, uma coisa que me pegou assim do contrapé, não estava esperando. E foi inevitável sentir o baque. Se dissesse que não senti, estaria sendo falso. Eu sei que não devia nem ter me sentido daquele jeito. Afinal de contas, aquela noite tinha ficado, sabe, lá longe, 3 anos atrás. E tinha sido também uma única vez. A gente nunca mais se encontrou e muito menos foi pra cama depois daquilo. Só que, vai entender, né? Eu fiquei imaginando como seria a minha vida se os dois realmente voltassem a ficar juntos. Como que eu ia me comportar na frente dos dois, olhar pra ela, quando ela viesse ali em casa de novo. Olha, foi uma situação tão esquisita. Eu tinha ido pra cama com ela, mesmo que fizesse já 3 anos. E o pior é que eles realmente acabaram voltando do jeito que ele tinha imaginado. Olha, eu quase não consegui disfarçar quando o Sérgio a levou em casa, de novo, pela primeira vez. Notei que ela também ficou assim meio esquisita, mas fazer o quê? Era uma situação com a qual a gente teria de aprender a conviver. Naturalmente que da minha parte, eu ia respeitar o meu irmão. Claro que ia. E já naquele mesmo dia, fiquei sabendo de uma coisa que juro, também não esperava. Durante aquele tempo em que os dois ficaram separados, o Sérgio e a Sheila, ela tinha se envolvido com outro cara e tendo um filho desse outro. Eu até estranhei porque ela não tinha comentado nada comigo aquele dia quando a gente se encontrou. O interessante foi que o meu irmão levou a história numa boa. Não ficou incomodado nem nada, inclusive depois veio conversar comigo, contar do filho que ela havia tido. Sabe, e depois ainda acrescentou: olha, eu até fiquei meio com o pé atrás, mas depois que ela falou que não tinha contato com o pai do moleque, que ele nem sabia da existência do menino, aí eu levei tudo assim, na boa. Complicado, né? Mas fazer o quê? Eu gosto dela. Não vou perder a minha por causa disso. Você não acha? Eu concordei com ele. Só que não sei. Eu achei que havia alguma coisa de esquisito ali. Naquele contexto. Eu não soube identificar o que era, mas sabe quando você fica com uma coisa assim? Imagine. Pelo que o Sérgio tinha me contado, ela era mãe solteira. O pai do filho dela nunca soube da existência do menino. Vamos convir. Não é uma situação normal que a gente vê acontecer todo dia. De todo modo, aquilo também não era problema meu. De modo que procurei nem pensar muito naquele episódio e deixei pra lá. Se o meu irmão, que era o interessado, achava que estava tudo bem, estava levando numa boa, por que eu ia me incomodar? Aliás, até evitava ficar em casa quando sabia que o Sérgio ia trazer a Sheila, para evitar qualquer embaraço, constrangimento. Detalhe: nunca chegamos a conversar sobre o que tinha acontecido entre nós. Foi como se nunca tivéssemos nos encontrado naquele dia, naquele shopping. E pelo bem do meu irmão, era melhor mesmo que tudo continuasse assim. Até que um dia aconteceu de termos uma conversa ali em casa. E ela me perguntou: escuta, faz tempo que eu quero te perguntar isso, mas você tá me evitando? Quem, eu? Imagina, Sheila, nada a ver. Só não quero criar um clima ruim entre você e o meu irmão. Eu falei aquilo, dei assim uma disfarçada e já tratei de me afastar. Não nego. Ela mexia comigo.
eu me sentia perturbado na presença dessa mulher. Era inevitável ficar lembrando daquela noite em que eu a tinha tido nos meus braços, em que fizemos amor. Não dá para esconder que, quando pensava nisso, sentia vontade de repetir. Só que, em respeito ao meu irmão, achava melhor me manter assim longe. Até que um domingo, ela acabou levando o filho lá em casa. E aconteceu uma coisa tão esquisita e tão surpreendente. Eu tinha saído para fazer a minha caminhada de manhã e quando voltei, ela já estava ali em casa com o menino. E assim que entrei pela porta, ao me ver, a minha mãe comentou: "Oi, Wellington, vem conhecer o filho da Sheila. Você não vai acreditar. Mas ele é tão parecidinho com você quando você era pequeno." Já senti aquele frio na barriga, me dando conta de uma coisa na qual eu não tinha pensado. Principalmente porque notei o olhar de incômodo do meu irmão. O pior é que a mãe tinha razão. O menino era parecido comigo. Lembrava muito. Embora Ela ainda foi até o quarto procurar umas fotos antigas, a minha mãe, para mostrar para Sheila, para ver a semelhança, tornando o ambiente ainda mais pesado. O fato é que não vou negar. Depois que conheci o Miguel, até eu fiquei desconfiado. Principalmente porque depois fiquei sabendo a idade do menino. Contando com o tempo de gestação, batia certinho com aquela noite em que eu e ela tínhamos ficado juntos. Olha, eu me arrepiei todo quando pensei nisso. Fiquei tão incomodado, tão constrangido, que até evitei ficar ali no meio deles, porque, repito, senti o olhar esquisito, incomodado do meu irmão. Aliás, ela também ficou estranha, parecia até mesmo arrependida de ter trazido o menino em casa. Tomei banho e simplesmente saí para a rua. Só que não consegui parar de pensar naquela criança. Será, meu Deus, que aquele menino era fruto daquela... Olha só, de pensar nisso, eu me arrepiava todo. E o pior é que batia. Segundo o Sérgio, a Sheila era mãe solteira. O pai do menino nunca tinha ficado sabendo da existência dele. De modo que podia muito bem ser meu filho. Por que não? Tanto que o tempo batia. As contas batiam. Eu e o Sérgio, apesar de sermos irmãos, não éramos parecidos um com o outro. A minha mãe até começou a falar que o menino podia ser filho dele, que tinha puxado a nossa família, mas o próprio Sérgio disse que não tinha nada a ver. Até porque ele e a Sheila nem estavam juntos quando ela engravidou. Olha, isso tudo mexeu tanto comigo. Eu fiquei tão perturbado com a possibilidade de como não ficaria, meu Deus. Aquele menino podia ser meu filho. Até que naquele domingo à noite, naquele domingo mesmo, ela me ligou. E de saída falou uma coisa assim de supetão que me deixou até de perna mole. Eu contei tudo pro Sérgio sobre aquela vez que a gente ficou junto, Wellington. Fui obrigado a contar. Ele ficou muito desconfiado de nós dois, ficou me enchendo de pergunta, me acusando. Aí eu... Meu Deus, Sheila,
Você contou pra ele? Contei. Ele também achou o Miguel parecido com você. Olha, eu sei que devia ter conversado com você primeiro, mas acabei contando uma coisa pro teu irmão que nem mesmo você sabe ainda. Mas como assim, Sheila? Fala. O que é? O Miguel. O que tem o Miguel? É teu filho. Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Ia brincar com uma coisa dessa? Eu já estava desconfiado. Mas pelo amor de Deus, por que você nunca me procurou? Por que você nunca me... Ela não disse coisa com coisa. Não me deu assim uma explicação para não ter me procurado. Depois falou que meu irmão tinha acabado de sair da sua casa completamente transtornado. Uma mistura tão grande de sentimentos tomou conta de mim. Meu Deus, eu tinha um filho. Sabe, não pude ficar feliz por um lado. Só que por outro, fiquei tão preocupado, com medo da reação do meu irmão. Ele não ia entender. E principalmente não ia me perdoar. Mesmo ele não estando mais com a Sheila, na época, quando a gente se encontrou e foi para aquele motel. Olha, eu fiquei com tanto medo de encarar o meu irmão que demorei para chegar em casa. O que eu ia dizer para ele, meu Deus? Principalmente agora que ele já sabia de tudo, inclusive que eu era o pai do menino. Algo que nem eu mesmo sabia até algumas horas. Gelei quando desci do carro para abrir o portão e dei de cara com ele me esperando ali fora. A expressão carregada, os olhos faiscando. A gente ficou se olhando assim durante algum tempo, em silêncio. Eu esperando que ele dissesse ou fizesse alguma coisa, até que de repente ele... A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca. Amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Wellington e Sheila.